Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, bom final de semana, bom início de semana, bom ano. Que esse ano seja um ano de paz, a iniciar dentro de cada um de nós. Temos que começar de dentro para fora. A paz deve ser construída de acordo com os ensinos de Deus, trazidos por Jesus, pela doutrina dos espíritos superiores, de dentro para fora. É aqui que nós devemos construir o reino de nosso Pai, Deus, que nos criou simples, ignorantes, sem saber, mas com todas as faculdades, para chegarmos pelos nossos esforços ao bem, à perfeição, à consciência tranquila, à honestidade, à fraternidade verdadeira, porque somos todos irmãos em humanidade. Aqui está o Núcleo de Estudos Espíritas e Jurídicos Gesiel, fundado em 1968. E aqui estamos há mais de 55 anos, com mais de 3.000 livros, procurando estudar, procurando aprender, procurando retificar nossos erros, que não serão resolvidos numa só encarnação, mas pelo menos melhorando as futuras encarnações, com as correções que precisamos fazer em nossa alma, em nosso espírito, porque esse vive eternamente. Hoje vamos fazer uma reflexão profunda com Bezerra de Menezes. Bezerra de Menezes, através de Divaldo Franco, Editora Leal, livro seguro. É isso que está faltando no mundo, estudarmos pelos livros seguros. Vamos fazer uma reflexão, meus amigos, minhas amigas, meus irmãos, minhas irmãs, meus jovens. Compromisso com Cristo. Estes são dias semelhantes àqueles, quando sombras se adensaram em tentativa frustrada de obscurecer a luz. Quando Jesus estava aqui reencarnado, as trevas tentaram fazer isso. Que são trevas? São os trabalhos dos espíritos atrasados, são os trabalhos dos espíritos ignorantes, que acham que o mal que eles nutrem por ignorância vai vencer. Eles queriam fazer tudo para que o mundo continuasse na ditadura dos romanos, dos imperadores, na tortura dos mais fortes. Mas chegava Jesus, a luz do mundo, espalhou a claridade da esperança, não obstante a treva teimosa, como hoje. As trevas são teimosas. Quem estuda sabe que o melhor caminho é a democracia.
que a melhor forma de viver em sociedade é o Estado democrático com base na ciência do direito positivo, do direito em vigor, com base no Estado democrático de direito. Mas vejam como as trevas são teimosas. Aparecem coronéis e soldados, aparecem criaturas que se dizem salvadoras do mundo, e os ignorantes vão atrás, achando que voltar ao golpe de Estado, a ditadura é a saída. Chega de morte, chega de perseguição. Está mais do que na hora de seguirmos Jesus, de conhecermos o Mestre, para implantar aqui a paz entre todos os irmãos. Hoje não são diferentes as circunstâncias. Como outrora, há predomínio da força sobre a razão. Como outrora, há predomínio da força sobre a razão. O pessoal quer armas, revólveres, metralhadoras, fuzis, drogas, corrupção, roubar aos outros, tirar de onde puder vantagens que ninguém leva no caixão. Hoje não são diferentes as circunstâncias. Como outrora, há predomínio da força sobre a razão, da impiedade sobre a justiça, da anarquia sobre a ordem, da violência sobre a paz, do vandalismo sobre a harmonia, da agressividade sobre a pacificação. Olha o retrato do mundo hoje. Tudo por culpa de cada um de nós, que não quer conhecer Deus, não quer saber quem é você, quais as tarefas que você tem para cumprir em cada reencarnação. Qual é o seu futuro como filho de Deus? Nós queremos é bebida, drogas, farras, muito dinheiro. E o pior, todo enterro, todo funeral que nós vamos, nós nunca vimos um caixão com gavetas. Os poderosos da ilusão, cavalgam o ginete da loucura e espalham o fogo voraz do ódio, esquecendo de que as labaredas crepitantes devorarão igualmente o seu trono. Vejam as ilusões que o mundo material está fazendo com alguns povos, alguns governantes. Olha quantas ditaduras, quantas guerras, quantas matanças de pessoas inocentes. Vejam, acompanhem os jornais sérios. A audácia, a astúcia sobrenada, colocando-se acima da inteligência. É verdade. Erguendo louros à volúpia sem dar-se conta de que o fogo, fato, cede lugar à realidade objetiva. As criaturas humanas desnorteadas armam-se umas contra as outras. Vejam que realidade, isso que é um estudo espírita cristão, meus irmãos.
as criaturas desnorteadas por causa da ignorância, armam-se umas contra as outras, embora a voz do Mestre conclame que se devem amar umas às outras. Jesus chegou naquela época e falou sobre isso, que deveríamos amar até mesmo os nossos inimigos, mas deveríamos amar a todos como irmãos, como filhos de um mesmo Pai e seguidores de uma mesma lei. Quantos de nós que por livre-arbítrio, embasado na ignorância, criam caminhos de revolta, de tortura, de maldade, de corrupção, achando que a bebida, que as drogas, que o dinheiro tomado dos outros vai valer alguma coisa. Não seja, portanto, de surpreender que haja primazia dos valores utópicos em desrespeito às realidades demoradas, e que o gozo, na forma enganosa do prazer, assule a imaginação para o desfrutar até a taça amarga do despertamento. Por que as pessoas não querem enxergar a verdade, estudar a verdade, compreendê-la, entendê-la pedagogicamente, praticar a verdade em todos os sentidos? Por que as pessoas insistem em não conhecer o Mestre Jesus, que veio para nos mostrar aonde está a verdade e como viver com ela? A partir do momento de empregar toda a verdade primeiro em nós, lavando o vaso da alma e fazendo nascer um homem de verdade, uma mulher de verdade, integral, porque filha de Deus e cumpridora de suas leis. Por que nós não queremos fazer isso? Por que você assiste tantas palestras em que as pessoas não conhecem nada de Deus, não falam dos livros sérios? A maioria nunca leu um livro na sequência correta, todo dia lendo o livro na sequência. Ou seja, não aprenderam nada, estão na ilusão do aprendizado, na ilusão dos milagres. Aumenta a miséria social, avoluma-se a mole humana sem teto, avoluma-se a mole humana sem teto. Vejam a situação do Brasil, estudem o Brasil. Vejam a situação dos nossos irmãos lá em Gaza. Os judeus destruíram todas as casas. As crianças, os jovens, as mães, os pais estão sem teto. Estão sem onde morar, eles ficam dependentes de caminhões que trazem todo dia a alimentação. Se eles não deixarem os caminhões passarem, eles morrem de fome. E toda noite bombardeamento, toda noite muita matança. E o mundo está cada vez aplaudindo mais. O mundo quer festas. Nós somos, no Brasil, o primeiro consumidor de bebida alcoólica. Nós queremos bebidas.
Nós somos o primeiro consumidor de drogas ilícitas. Nós somos o povo que mais mata criaturas todo ano. 45 mil pessoas morrem de faca e de revólver. E quem mais morre são os pobres. E nós não estamos nem aí. Você não vê as religiões trabalhando para criar cidadãos sérios, criaturas cristãs de verdade. Avoluma-se a mole humana sem teto. O analfabetismo campeia nos países sem rumo. A ignorância, os analfabetos estão caminhando, aumentando cada vez mais. Vejam agora o presidente da maior potência do mundo querendo fechar as universidades. E o povo vota nessas criaturas loucas. São facínoras. São terroristas. Aqui também nós tivemos assim. Nós tivemos dirigente que queria acabar com as universidades, que não queria que tomássemos vacinas, ou seja, era a favor da matança geral. E o pior é que a gente aplaude, a gente faz passeata para esses facínoras. Aumenta a miséria social, avoluma-se a mole humana sem teto. O analfabetismo campeia nos países sem rumo. E a morte prematura ronda os berços da oportunidade, ceifando as vidas. As enfermidades cruéis mutilam o corpo, a mente e a alma, e a fome tornou-se o fantasma sempre diante de multidões que parecem a míngua de pão. Hoje no mundo nós temos mais de 25 guerras, sem falar as guerras que países como o nosso estão vivendo todo dia. Cadê a pátria do Evangelho? Eu não estou vendo em quase lugar nenhum desse país. Mas nos países da opulência, o alcoolismo dizima legiões de vítimas ao comando do delirium tremens. As drogas aditivas criam dependências ultris, cavalgando a juventude sem norte. A nossa juventude está sem norte. Você vê cada vez mais, você vai conversar com os jovens, eles são mais grossos, violentos, sem educação, sem respeito, sem cultura nenhuma. E o pessoal acha bom. E ainda chama para fazer palestra. Criaturas sem nenhuma cultura, sem nenhuma base moral, sem nenhuma base cultural, ética, são chamados para fazer sermões. As pessoas estão brincando de brincar. É uma passagem triste e erma. Às vezes, eu fico, meus senhores e minhas senhoras, o dia inteiro aqui no nosso escritório de estudo, no nosso centro espírita, no nosso núcleo de estudos espíritas e jurídicos, Gesiel, eu fico aqui ouvindo, meditando, pensando o que é que o povo está esperando mais para fazer a mudança a partir de dentro de você.
Quais são os milagres que nós estamos esperando? Quais são as brincadeiras que nós queremos brincar? Cadê a seriedade do cidadão? Porque ele sabe que ele nasceu como filho de Deus e vai desencarnar. Ou vai ser cremado, ou vai ser enterrado dentro de um caixão. E o seu corpo de carne vai apodrecer, vai voltar ao pó. Por que essa metidez à besta? Por que essa falta de vontade de estudar e de seguir com seriedade o caminho do bem? Por outro lado, a cultura sem Deus, como estamos hoje, atinge expressões surpreendentes nas técnicas, na ciência e nas realizações da doutrina avançada, tornando a Terra um grande paradoxo. Tornando a Terra um grande paradoxo. As coisas estão umas contrárias às outras. Ninguém sabe direito o que seguir, porque a ignorância está predominando. Se você estudar Jesus Cristo como está aqui, os evangelhos, se você estudar as lições os mandamentos de Moisés, os evangelhos de Jesus, hoje a organização disso tudo está no Evangelho segundo o Espiritismo. Por que os protestantes não querem estudar aqui? Por que os católicos não querem estudar aqui? Não precisa mudar de religião, precisa mudar de comportamento ético e moral. Precisa aprender a ter vergonha. Precisa cultivar a consciência tranquila e responsável, porque é cumpridora das leis de Deus. A cultura sem Deus atinge expressões surpreendentes nas técnicas, na ciência, nas realizações das doutrinas avançadas, tornando a Terra um grande paradoxo, uma grande confusão. Não obstante o aspecto calamitoso, o progresso vem trabalhando o granito das consciências, esculpindo as asas dos anjos da libertação das vidas. Há muito horror, porém milhares de cientistas abnegados estão refugiados nos laboratórios, nas pesquisas para debelar as enfermidades destrutivas e temerárias. Mentes engenhosas devotam-se a facilidades para atender às criaturas humanas, diminuindo-lhes a fome. Geneticitas mergulham a mente na multiplicação das formas da vida, diminuindo o aspecto destruidor da condução humana diante do destino que parece não ter fim. E Jesus, governando a nau terrestre, conduz-la ao porto seguro. É claro que Deus está no comando, que Jesus é o governador da terra. Mas Ele está esperando que nós tomemos as decisões pelos nossos esforços como aluno responsável. E não como aluno gazeador de aulas. Não como malandro que não estuda. A maioria das pessoas que estão na religião, eles vão lá uma vez por semana, eles estão brincando de fazer religião. E você não vê essas pessoas se educando. Você não vê essas pessoas melhorando as famílias, o bem-estar social, começando dentro do seu quarto, da sua casa. O Evangelho é o nosso roteiro.
renascestes, diz Bezerra de Menezes, renascestes comprometidos com Cristo vivo. Nós temos compromissos com Cristo vivo, aquele que nos trouxe o conhecimento, mostrando aonde está o conhecimento. Ninguém vai ao Pai sem passar por mim. Eu sou o caminho para mostrar onde está o conhecimento, para saber conhecer a verdade, compreendê-la, entendê-la, assimilá-la pedagogicamente e praticar, a começar de dentro de mim. É isso, é para isso que nós fomos criados. Renascestes comprometidos com Cristo vivo, no momento áspero da grande transição, para promover-lhes o bem, sem esperardes que sejam favoráveis às circunstâncias. É necessária a luta tirânica, titânica, forte, que prepara os lídimos doadores do bem. Precisamos lutar, a começar essa luta conosco, lavando o vaso da alma, tirando o lixo do materialismo selvagem e implantando aqui o reino do Senhor, passando a cumprir todas as suas leis. É certo que se mede o valor do combatente pela força da refrega, e é na batalha que se consagram os mártires, os estoicos, os idealistas. A doutrina espírita, para nós, é o campo fértil da nossa reabilitação dinâmica, no qual entesouramos as moedas da luz, para atirá-las na direção do futuro, que veremos com os nossos olhos espirituais. Nós temos que estudar para sermos bons cristãos, para sermos praticantes do verdadeiro cristianismo. O Espiritismo veio para completar o cristianismo. Ele precisa ser estudado. Ele precisa ser lido de 1 a 4 horas todo dia, na sequência dos livros. Pare de fazer palestra, de fazer seminários. Pare de inventar coisas que estão inventando por aí. Estude, você vai ver que estudando, você passa a reformar você. Passa a ter um encaminhamento na vida diferente, porque passa a ser honesto, direito, respeitador, tolerante. Você vai entender os discursos feitos por Jesus e vai saber como trazê-los para aqui, para os praticar, as bem-aventuranças. Você vai entender o que é ser humilde, misericordioso, de coração limpo, o que é ser brando, o que é ser pacífico, o que é paciência, tolerância, diálogo, como praticar a benevolência em todos os sentidos da nossa vida, a indulgência, não olhar os defeitos de ninguém e perdoar incansavelmente a todos que nos agridem, e procurarmos a reconciliação, porque somos todos irmãos e temos que aprender a viver na profunda fraternidade. Abençoados pela paz, o que desfrutaremos em novas indumentárias carnais, novas reencarnações, sem o peso confrangedor dos delitos, dos desequilíbrios e das aflições.
O nosso trabalho é de ensementar a palavra luminífera no solo das almas. Não viestes à terra para colher, exceto os cardos deixados pelo caminho, recolhendo as agruras que a insensatez foi colocando pela estrada. Conscientizai-vos de que insucesso aparente é patamar de glória futura, e dificuldade de momento é desafio para o amanhã. Não vos falarão como não vos tem faltado, não vos faltarão como não vos tem faltado o apoio de Jesus em todos os sentidos. A misericórdia da paz não tem faltado, os recursos indispensáveis a uma jornada assinalada pela dignidade, pelo valor, pelas alegrias possíveis que refazem o cansaço para nos novos empreendimentos. Não agasalheis sombras na alma, não agasalheis ilusões na sua alma. Não siga qualquer político, qualquer religioso. Não compre qualquer livro. Cuidado com o que você está fazendo da sua vida. Não agasalheis sombras na alma, nem a rebelião dos atormentados do caminho, para que não vos torneis mais um deles. Cuidado às companhias que você está escolhendo, seja de encarnados e de desencarnados. Cuidado! Passe a orar todo dia. Passe a estudar os livros seguros. Passe a meditar de 1 a 4 horas todo dia, estudando muito. Passe a sentir as renovações dentro de você. Passe a sentir a luz correta da iluminação das leis de Deus saindo de dentro de você. Torne-se vossa a voz da esperança no meio do desconforto moral. Num barco que só sobra alguém em equilíbrio, torna-se a salvação do grupo desesperado. E se este alguém se incorpora ao clamor dos aflitos, nenhuma vida ou embarcação serão salvas. Filhos da alma, diz o nosso querido estudioso Bezerra de Menezes, filhos da alma, amados companheiros, não vos trazemos teorias inaplicáveis nesta hora, pois somos viandantes do mesmo caminho, viajantes da mesma experiência. Não nos são estranhas as circunstâncias terrestres, que mudaram de tempo, atualizaram métodos, mas não atuaram intrinsecamente nas causas. Que esperáveis! Que esperáveis! Estamos em um pioneirismo. O reino de Deus ainda não se estabeleceu na terra e Jesus permanece o grande ignorado, o grande desconhecido. Brandura, meus filhos, onde houver agressividade, paciência onde houver desesperação, coragem onde a fé parece bater em retirada. Jesus conta conosco e formamos um grupo homogêneo, no qual, a semelhança de uma roda, mudamos de postura. Vós estáis no corpo, e nós outros, eles, fora do corpo.
Amanhã estaremos aí, diz ele, e vós outros estareis conduzindo-nos. Demo-nos, pois, as mãos, formando o elo forte da fraternidade salvadora. Esse é o caminho que precisamos passar a trilhar, meus senhores e minhas senhoras, meus amigos e minhas amigas, jovens. Esse é o caminho. Demo-nos, pois, as mãos, formando o elo da fraternidade salvadora, libertadora, sem a presunção de salvar os outros, mas com a intenção de nos salvarmos a nós mesmos, para que o nosso exemplo alente os que não estão com forças de levantar-se na luta. Unidos, esperançados, lograremos a nossa meta, que é implantarmos o reino de Deus, o reino de luz na nossa terra. Esse é o nosso objetivo. Para isso fomos criados, meus amigos, minhas amigas, meus senhores e minhas senhoras, meus jovens. Fizemos aqui hoje uma reflexão profunda em livro seguro. Não foi palestra. Esse é o papel de um professor de verdade. Ele estuda os livros e escolhe os trechos para levar para a aula, a fim de incentivar, a fim de fomentar em seus alunos a vontade de estudar a verdade e de se reformarem para serem trabalhadores do bem, trabalhadores do amor, para que comecemos a mudar o mundo a partir de dentro de nós. Muito obrigado pela atenção dada ao Núcleo de Estudos Espíritas e Jurídicos Gesiel. Muito obrigado. Que as nossas orientações sejam vistas, revistas várias vezes. Elas estão no Instagram, no YouTube e no Facebook. Elas estão ali organizadas, não para outro objetivo que não seja incentivar o estudo e a reforma moral de cada filho de Deus, para que possa trabalhar de acordo com o currículo escolar, com o currículo de ser um cristão de verdade em todas as horas da nossa caminhada. Muito obrigado pela atenção, muita paz, tudo de bom.